Olá! Hoje vamos mergulhar na história de um homem que tentou conquistar o mundo com palavras, mas no fim acabou se tornando prisioneiro delas. Prepare-se para conhecer Mestre Tamoda, um personagem que, olha, é simplesmente inesquecível na literatura angolana. Pensa só. E se a linguagem, a mesma ferramenta que a gente usa para parecer importante, para construir uma nova identidade, para subir na vida, e se ela se virasse contra quem a usa? Pois é, essa é exatamente a questão central na história do Mestre Tamoda. Uma história que é tão cômica quanto trágica. Então, para a gente entender essa armadilha, primeiro a gente precisa conhecer o homem que caiu nela. Vamos lá. Quem era, afinal, o mestre Tamuda? Bem, a gente está no cenário da Angola colonial, um lugar super complexo. E lá no meio surge o Mestre Tamoda. Ele não tinha dinheiro, não tinha poder, mas ele tinha uma coisa que para ele valia mais que tudo: uma obsessão, um domínio quase que fanático pelo dicionário da língua portuguesa. E ele usava esse conhecimento de um jeito bem peculiar. Em vez de falar um simples "vou ajudar com prazer", ele soltava uma pérola como essa aí. Para ele, sabe, cada palavra difícil era um degrau que ele subia na escada social. Era o jeito dele de se impor. E aqui está o ponto central. A paixão do Tamuda por palavras difíceis não era só um passatempo. Não. Era uma estratégia clara de sobrevivência, de ascensão. Ele realmente acreditava que, se dominasse a língua do colonizador com perfeição, ele seria finalmente visto como um igual, que ele ganharia o respeito que tanto queria. Só que essa estratégia toda acabou colocando ele num terreno muito perigoso, um tipo de limbo cultural. É o que a gente conhece como o dilema do assimilado. E o que era o assimilado? Olha, na teoria, era para ser alguém que faria a ponte entre dois mundos. Mas na prática, a história era outra. Era uma posição quase impossível de se manter. Exigia que a pessoa negasse a própria cultura em troca de uma cidadania que, na real, quase nunca era completa. E essa imagem aqui resume perfeitamente o paradoxo. De um lado, a gente tem a promessa, status, aceitação, um lugar ao sol no mundo colonial. Do outro, a realidade, que era bem sombria. A pessoa se afastava da própria cultura, virava um motivo de piada e, no fim, nunca era totalmente aceita em lugar nenhum. E é aqui que a gente vê a grande ironia da vida do Tamuda. A mesma linguagem que ele achava que ia conectar, que ia trazer aceitação, foi o que mais o isolou. O próprio povo dele não o entendia. E os colonizadores? Eles o viam como uma caricatura, uma figura meio ridícula. Agora vamos ver como essa obsessão toda com as palavras levou ele assim direto para o desastre. É uma sequência de eventos que é tão engraçada quanto é trágica. A queda dele acontece basicamente em 3 atos. Primeiro, ele escreve uma carta. Era para um pedido simples, mas ele usa tantas palavras difíceis que ninguém entende nada. Daí, as autoridades, já confusas e desconfiadas, interpretam aquele texto todo como um desafio, uma ameaça. E por último, quando vão tirar satisfação, a incapacidade dele de falar de forma simples é vista como teimosia. Resultado, ele é preso. É exatamente aqui que está a genialidade da história. A gente ri, né? Ri do absurdo das palavras dele, de como ele se enrola todo no próprio dicionário, mas o riso meio que para na garganta quando a gente percebe as consequências reais, devastadoras, dessa brincadeira com a língua. Ok, mas por que, décadas depois, a gente ainda fala sobre essa história? Qual é o verdadeiro legado dela? Olha, Mestre Tamoda é muito mais que uma história engraçadinha. É uma crítica ferrenha à lógica absurda do colonialismo. É uma história sobre se sentir um estranho na própria casa, sobre a busca por um lugar no mundo. E, mais do que tudo, mostra como a língua pode ser uma arma, uma prisão ou, quem sabe, um caminho para a liberdade. A jornada desse personagem acaba forçando a gente a pensar sobre como as palavras que a gente escolhe nos definem. Elas podem construir pontes ou levantar muros. Elas mostram quem a gente é, mas também quem a sociedade quer que a gente seja. A história dele é um espelho perfeito dessa relação super complexa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Essa busca por aceitação muitas vezes nos faz adaptar nosso jeito de falar. E a história do Mestre Tamuda nos convida a pensar no custo disso. O que é que se sacrifica em nome do pertencimento? Uma questão que, vamos combinar, é tão relevante hoje quanto era naquela Angola colonial.